Fala, meu terceirão! Olha nós aqui de novo, chachando. Olha nós aqui de novo, bora estudar. Galerinha, veja, na aula passada nós estudamos sobre o quê? Nós estudamos a teoria, como ocorreu a formação das monarquias nacionais. Nós estudamos, galerinha, a transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. Nós estamos agora exatamente no século XV, bem ali em cima da linha que divide Idade Média da Idade Moderna. Só que nós vamos estar o que a partir de agora? Nós vamos estudar como ocorreu a formação dos países europeus. Porque esse capítulo, pessoal, o objetivo dele é você entender, compreender como ocorreu a formação desses países, como ocorreu a formação das monarquias nacionais. É isso que nos interessa aqui nesse capítulo. Então, olha, como se formou os primeiros países da Europa? Como eles são hoje em dia, propriamente dito? Como é que a Europa, nesse caso aí, foi formada nesses países? Então, primeiro vamos ver aqui Portugal. Sabia, aluno, que o de Portugal você já sabia? Me desculpe a redundância da palavra sabia. Sabia. Você já sabia? Por que você já sabia? Porque você estudou isso aqui quando eu expliquei na nossa primeira aula do ano. Nós já estamos quase no meio do ano, já parou para pensar nisso? Então, na nossa primeira aula, galerinha, na nossa primeira aula, nós estudamos sobre a formação de Portugal. Quer ver que você vai entender e lembrar? Então, esse assunto aqui vai ser o quê? Muito fácil. É fácil demais. Então, repare só. Portugal, pessoal, ela foi dominada pelos árabes. Eu tenho que lembrar para vocês o seguinte, que no século VIII, lá no século VIII, os árabes saíram fazendo um processo de expansão territorial pelo mundo. Século VIII, Idade Média ainda. E nesse processo de expansão territorial, ocorreu a formação dos países europeus. Então, nesse processo de expansão territorial dos árabes, ocorreu a dominação dos países europeus. Então, olha, os árabes, quando saíram no século VIII, eles foram lá, dominaram o norte da África. Não é à toa que na geografia a gente divide a África em África branca, justamente porque os árabes dominam e a cor da pele dos árabes é cor branca. E dominaram parte da Ásia e dominaram a Península Ibérica, onde está localizado Portugal e Espanha. Então, alunos, para Portugal se formar como país, Portugal naquela época vai ter que estar, primeiramente, expulsando os árabes de seu território. Então, primeiro eles vão expulsar os árabes de seu território, para depois ocorrer a formação de Portugal. Então, primeiro eles expulsam naquela época. Então, olha, o Estado monárquico de Portugal foi o primeiro a se formar de toda a Europa. Mas como, Jurubeba, eles se formaram? Então, os árabes estavam dominando, olha, tá vendo essa parte verde? Olha, acompanha aqui, olha. Essa parte verde, galerinha, era os árabes dominando a Península Ibérica. Olha agora como a presença dos árabes diminuiu bastante. Olha. Praticamente metade, concordam? Praticamente metade. Olha agora, os árabes só ficaram nesse territóriozinho aqui de Granada. Olha. Então, pessoal, Portugal conseguiu se organizar e expulsar os árabes. O nome disso é chamado Guerra da Reconquista. Aluno, olha como é fácil. É fácil. É fácil. Olha como é fácil. É tão fácil esse assunto que o próprio nome Guerra da Reconquista já diz tudo. Ó. Guerra da Reconquista é quando os portugueses vão organizar um exército para expulsar os árabes do seu território e, com isso, reconquistar o seu território. O nome é fácil. Guerra da Reconquista. E aí, nessa Guerra da Reconquista, Portugal foi lá e conseguiu dominar seu território. E aí vai se destacar um rei chamado João de Aves. João de Aves, ele consegue, galerinha, naquela época, organizar o reino português, organizar a monarquia portuguesa. Então, após a expulsão dos árabes, formou o reino de Portucalense, é assim que se chamava, Portucalense, e esse João de Aves foi o responsável por ser o primeiro rei, por organizar esse processo todo de formação da monarquia portuguesa. E aí nós chamamos isso de Revolução de Aves, porque justamente João de Aves, da dinastia Aves, dinastia significa justamente a sucessão dentro de uma família de pai para filho no poder. Então, a família Aves, através do seu João de Aves, conseguiu a formação de Portugal.
Através de uma aliança com a burguesia. Lembrem que os reis tinham aliança com a burguesia. Então, galerinha, Portugal foi formada. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Agora vamos estudar como ocorreu a formação da Espanha. Olha, aluno, é fácil. É fácil. É fácil. Se você aprendeu a formação de Portugal, você vai aprender muito bem a formação da Espanha. É muito fácil. Então, como é que a Espanha foi formada? Lembrem-se, vou repetir. Os árabes dominaram a Península Ibérica no século VIII. Então, os árabes estão lá há muito tempo, dominando a Península Ibérica, século VIII. Os portugueses já conseguiram expulsar os árabes e formar seu país. Agora é a Espanha que vai expulsar. Quando a Espanha expulsa, pessoal, os árabes do território, o território da Espanha ficou dividido em 4 reinos. Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Aragão. Aí você me pergunta bem assim, você me pergunta bem assim, professor, caro aluno, claro que eu vou lhe responder, diga o que é que você quer. Professor, e esse país aqui, Condado de Catalunha? Não se preocupe que eu vou lhe responder. É o seguinte, galera, essa região é uma região que quer justamente a independência. Essa região daqui é dominada hoje pela Espanha, até hoje dominada pela Espanha, mas é uma região que quer independência. Os meninos vão ter essa ideia, principalmente. É aqui onde se localizam os 2 principais times de futebol da Espanha, Barcelona e Real Madrid. E aqui essa região tem uns 2 anos, galerinha, que até teve protestos nas ruas para justamente estar fazendo o processo de independência. E então, galerinha, esses reinos aqui estavam organizados. Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra e Reino de Aragão. O Reino de Leão e o de Castela, Navarra e Aragão faziam uma guerra entre si. Por que essa guerra? Porque existia uma regra. Para formar um país, tinha que ter um reino. E aí, pessoal, aqui eu tinha quantos reinos? 4 reinos. Aí guerra. Nessa guerra, briga entre esses reinos. O Reino de Castela conquista o Reino de Leão. E o Reino de Aragão de Navarra. Formou-se então agora o quê? 2 reinos. 2 reinos. O Reino de Castela e o Reino de Aragão. Vai haver uma guerra entre esses 2 reinos. Mas depois eles resolvem acabar a guerra. E para formar-se a Espanha propriamente dita, eles fizeram um casamento de interesse. Então houve um casamento entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela, no qual nesse casamento formou-se, agora sim, definitivamente o Reino da Espanha. Mas depois desse casamento de interesse. Esse coraçãozinho é só de ironia. Bom, galerinha, agora nós vamos estudar como ocorreu a formação da França e da Inglaterra. Como é que ocorreu a formação da França e Inglaterra? Para você aprender sobre a formação da França e da Inglaterra, você tem que aprender sobre o quê? Sobre a Guerra dos 100 Anos. Que, para falar a verdade, não durou 100 anos. Durou 113 anos. É só fazer aqui a conta, Eu fiz a conta mais rápido do que aquele menino lá do Luciano Huck. E aí, nessa Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra da França contra a Inglaterra, vão existir 2 fatores. 2 fatores. Um político e econômico, mas que estão atrelados esses fatores. E aí, galerinha, aqui eu tenho que mostrar um mapa para vocês terem essa noção. Aqui eu tenho um mapa de parte da França. Aqui tudo é França, aqui tudo. E aqui eu tinha a Inglaterra. E aí, pessoal, aqui nessa região de Flandres, nessa região aqui de Flandres, era uma região rica na produção de tecido. E essa região aqui, ela era a maior produtora de tecido da Europa. E a Inglaterra tinha manufaturas têxteis, ou seja, a Inglaterra tinha interesse nessa região da França. Porque a Inglaterra iria unir o útil ao agradável. E então, galerinha, vai ocorrer um problema lá na França. O rei da França, Filipe IV, o Belo, vai morrer. E quando ele morre, ele não deixou herdeiros direto. Já que ele não deixou herdeiros direto, o rei da Inglaterra, Eduardo III, disse bem assim, Eduardo III, vige,
Me dê, papai, esse trono. Olha que delícia esse trono vazio. Vige, eu quero esse trono, meu Deus do céu. E aí, pessoal, Eduardo III, ele vai estar naquela época querendo o trono da França. Então imagine, ele unir o trono inglês com o trono francês. Economicamente, para a Inglaterra seria perfeito. Só que aí, pessoal, vai surgir um neto por parte de pai de Felipe IV Belo. Vai surgir Felipe de Valois. Valois, é assim que se fala. Se escreve Valois, mas se fala Valois. E Felipe de Valois, ele vai estar disputando esse trono contra Eduardo III, que já era rei da Inglaterra e era sobrinho por parte de mãe. E então, nessa disputa política, aliada à disputa econômica, vai surgir uma lei chamada Lei Sálica, com S. Essa Lei Sálica vai dizer o quê? Essa Lei Sálica vai dizer que quem deve assumir o trono francês é quem tinha parentesco por parte de pai. Então, linhagem paterna. Felipe de Valois ganha. Quando Felipe de Valois ganha, Eduardo III não aceita. Eduardo III disse bem assim: Felipe de Valois. Felipe de Valois. Mais uma vez. Felipe de Valois. Já que você, nesse caso, pegou e ganhou o trono, eu vou invadir a França. E aí a Inglaterra forma um exército e invade a França. Só que essa guerra, pessoal, você tem que ter essa noção, essa guerra não durou 100 anos de guerra, sabe? Era assim, 5 anos de batalha, aí parava durante 15, 20 anos, aí depois retomava a batalha, mais 20 anos batalhando. Então não foi 100 anos de guerra, não. Tinha momentos de pausa, retornava a guerra, momentos de pausa. Tem dois países que estão assim, que é aquela guerra árabe-israelense. Tem momentos de conflitos, outros de pausa, conflitos, outros de paz. Mas essa guerra está ocorrendo no mundo desde 1948. Belezinha? Então, galerinha, é o seguinte, nessa guerra, eu já vou dizer logo, quem vai vencer é a França. Porque a França consegue expulsar o exército da Inglaterra. Mas eu tenho que destacar aqui, antes de acabar essa guerra, a famosa guerreira Joana d'Arc. Joana d'Arc, pessoal, ela era mulher francesa camponesa. E Joana d'Arc, ela naquela época, pessoal, ela vai querer participar do exército da França, vai querer ajudar o seu país. Ela vai ter um sentimento nacionalista, de querer ajudar seu país. E ela, então, está doidinha para entrar no exército, mas era mulher. Então, galerinha, Joana d'Arc, ela vai raspar o cabelo todinho para se assemelhar a um homem e, com isso, entrar no exército da França. Só que Joana d'Arc, ela tinha algumas peculiaridades. Essas peculiaridades eram o quê? Ela tinha uns sonhos, ela tinha umas imaginações, umas premonições, uns delírios, falei várias palavras, no qual ela sonhava onde ia ocorrer cada batalha, como a Inglaterra iria atacar a França. Então ela dizia bem assim: general da França, vem aqui, general da França. Eu tive o sonho, a premonição, o delírio, a imaginação, que os ingleses irão atacar a França pelo norte. Mande o exército para lá. Aí o general ia lá, escutava a Joana d'Arc e mandava o exército para defender. Então, pessoal, nesse caso, a França ganhava essa batalha. Às custas de quem? Joana d'Arc. Aí Joana d'Arc tinha outro sonho. Vem aqui, general. Eu tive um sonho que agora os ingleses vão atacar a gente pelo sul. E aí, naquela época, ele pegava e mandava o exército para o sul. E adivinha, galerinha? Adivinha? A França vencia. Então, a Inglaterra, ela começou a achar que Joana d'Arc era uma feiticeira, uma bruxa. E nessa época, a Igreja Católica tinha o que nós chamamos de Tribunal da Inquisição. E pelo Tribunal da Inquisição, as pessoas que eram consideradas bruxas eram queimadas vivas na fogueira. A Inglaterra, então, consegue prender Joana d'Arc. Joana d'Arc, então, ela é presa. E quando ela é presa, ela foi colocada para ser queimada viva na fogueira. Só que aí, pessoal, a Igreja Católica depois percebeu que fez um grande erro. E a Igreja Católica, percebendo que fez um grandíssimo erro, a Igreja Católica, ela pega e
A Igreja Católica, naquela época, pede perdão. Depois, inclusive, ela entra no processo de canonização. Canonização é para ver se ela ia se tornar uma santa. E aí, pessoal, ela se tornou, no ano de 1920, a Santa Joana d'Arc. Até uns dias desses atrás, a Joana d'Arc, o dia que é reservado a ela como santidade, foi feriado lá na França. Feriado entre aspas, devido a essa pandemia. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Inclusive, existe um filme sobre ela, a história dela, e a Globo sempre passa na sessão da tarde. Bom, galerinha, já que a gente explicou a formação de Portugal, a formação da Espanha, a formação da Inglaterra e a formação da França, nós vamos agora pegar algumas questões do próprio material de vocês do Bernoulli para nós estarmos resolvendo. Então vamos lá aqui pegar algumas questões. Deixa eu tirar aqui, né, e selecionar o outro slide onde está justamente localizado os exercícios de formação das monarquias nacionais. Vamos lá agora? Então, olha. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui esse exercício. Então, exercício da formação das monarquias nacionais. Deixa eu ampliar agora aqui. Opa. Pronto. Opa. De novo. Vamos ver se eu agora consigo, galerinha. Vamos ver se eu consigo agora. Oi. Opa. Agora, galerinha. E aí, vamos agora resolver algumas questões. Vamos lá, galerinha. Repare só. Eu escolhi essa questão aqui por ser ótima, excelente questão. Gravando, ó. Gravando, ó. Está bem gravando, tudo bonitinho, ó. Pois bem. E aí, galerinha, é o seguinte. Olha o que a questão da FUVEST ela traz. Questão 1 de aprendizagem, página 32. Abra aí seu livro. Após ter conseguido retirar da nobreza o poder político que ela detinha enquanto ordem, olha que perfeito, pessoal, olha que perfeito que a gente acabou de explicar na aula passada. Após ter conseguido retirar da nobreza o poder político que ela detinha enquanto ordem, os soberanos a atraíram para a corte. Então, olha, os soberanos a atraíram para a corte. Ou seja, o que é que aconteceu, pessoal? O que é que esse texto está dizendo? Que os reis derrubaram, destruíram os senhores feudais, que agora eu chamo de nobres, mas é esse próprio rei que destruiu que agora oferece a mão para esse nobre se levantar. E agora o nobre vai participar do reinado daquele rei. Por que, professor, o rei faz isso? Porque o rei aproveita que esse nobre tinha poderes, tinha tradição. E aí, pessoal, a partir de agora, os soberanos vão atrair para a corte e vão lhe dar funções políticas e diplomáticas. Então é o seguinte, esta frase, extraída da obra de Max Weber, Política como Vocação, refere-se ao processo que no Ocidente. Letra A. Destruiu a dominação social da nobreza, na passagem da Idade Moderna para a Contemporânea. Não, né, pessoal? Falso. É falso. Sabe por que é falso, galerinha? Porque, olha, destruir a dominação social da nobreza. Ok, mas esse tempo aqui está errado, olha. Lembre que a destruição dos senhores feudais foi justamente na passagem da Idade Média para a Moderna. Lembre-se disso. Estabeleceu a dominação social da nobreza. Dominação, tá de brincadeira esse item. Se justamente naquela época a nobreza ela foi destruída. Então a letra B está totalmente falsa, pessoal. Letra C. Fez da nobreza uma ordem privilegiada na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Tá de brincadeira aí, pessoal, essa letra C. Esse item C tá de brincadeira. É totalmente falso. Conservou o privilégios políticos da nobreza na passagem do antigo regime para a restauração. Não, pessoal, isso aqui tá de brincadeira. Totalmente falso. Não tem nada para aproveitar sobre ela. Conservou os privilégios políticos, tá de brincadeira. E a letra E, pessoal, permitiu ao Estado dominar politicamente a nobreza. Perfeito, a nobreza está derrotada, a nobreza agora deve favores ao rei. O rei tem a nobreza agora nas suas mãos. Na passagem da Idade Média para a Moderna, perfeito justamente a transição entre o fim do feudalismo e o surgimento da Idade Moderna. Perfeito aí, a letra E, marque aí, galerinha, a letra E. Essa questão 2, aprendizagem, página 32. Aí tem bem assim, olha.
O rei espanhol Alfonso X, o Sábio, na sua obra El Libro de Ajedrez, simula por meio de uma partida de xadrez os conflitos entre cristãos e mouros. Mouros, pessoal, é a mesma coisa de árabes, mouros. Tais conflitos devem ser entendidos no contexto. Esse conflito é o quê, pessoal? O que é isso aqui? O que esse textinho minúsculo trouxe? Trouxe justamente mostrando que os espanhóis vão fazer uma guerra para expulsar os árabes do seu território. A Guerra da Reconquista. Então, olha, esse contexto mostra a expansão muçulmana para o Oriente. Tá de brincadeira. A expulsão muçulmana para o Oriente foi lá no século VIII, a qual entrou em choque com os interesses portugueses e espanhóis naquela região. Português e espanhóis tá de brincadeira também, pessoal. Não tem nada para aproveitar da letra A. Na dica de nada. B. Das guerras púnicas, quando o Ocidente e o Oriente disputaram o controle do Mar Vermelho. Pessoal, guerras púnicas foi na época do Império Romano. A letra B, totalmente falsa. C. Das cruzadas, quando cristãos, pela força, retomaram o Estreito de Gibraltar, que estava sob domínio mouro. Veja, galerinha, falou de Guerra dos 100 Anos, temos que falar da grande guerreira que se destacou, Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc aqui, ela era quem? Quem é? Vamos apresentar ela, a ficha dela. Joana d'Arc, ela era uma mulher camponesa francesa. E Joana d'Arc, ela, durante a Guerra dos 100 Anos, vai nascer dentro dela um sentimento de patriotismo. E nesse sentimento de patriotismo, ela vai querer lutar dentro do exército francês para ajudar o seu país a vencer contra a Inglaterra. Só que ela era uma mulher, e já que ela era uma mulher, ela não poderia participar da guerra, ela não poderia entrar na guerra. E então, galerinha, Joana d'Arc, ela vai raspar o cabelo todinho para se assemelhar a um homem e com isso entrar no exército da França. Só que Joana d'Arc, ela tinha algumas peculiaridades. Essas peculiaridades eram o quê? Ela tinha uns sonhos, ela tinha umas imaginações, umas premonições, uns delírios, falei várias palavras, no qual ela sonhava onde ia ocorrer cada batalha, como a Inglaterra iria atacar a França. Então ela dizia bem assim: general da França, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, general da França. Eu tive o sonho, a premonição, o delírio, a imaginação, que os ingleses irão atacar a França pelo norte. Mande o exército para lá. Aí o general ia lá, escutava a Joana d'Arc e mandava o exército para defender. Então, pessoal, nesse caso, a França ganhava essa batalha. Às custas de quem? Joana d'Arc. Aí Joana d'Arc tinha outro sonho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, general. Eu tive um sonho que agora os ingleses vão atacar a gente pelo sul. E aí, naquela época, ele pegava e mandava o exército para o sul. E adivinha, galerinha? Adivinha? A França vencia. Então, a Inglaterra, ela começou a achar que Joana d'Arc era uma feiticeira, uma bruxa. E nessa época, a Igreja Católica tinha o que nós chamamos de Tribunal da Inquisição. E pelo Tribunal da Inquisição, as pessoas que eram consideradas bruxas eram queimadas vivas na fogueira. A Inglaterra, então, consegue prender Joana d'Arc. Joana d'Arc, então, ela é presa. E quando ela é presa, ela foi colocada para ser queimada viva na fogueira. Só que aí, pessoal, a Igreja Católica depois percebeu que fez um grande erro. E a Igreja Católica, percebendo que fez um grandíssimo erro, a Igreja Católica, ela pega e a Igreja Católica, naquela época, pede perdão. Depois, inclusive, ela entra no processo de canonização. Canonização é para ver se ela ia se tornar uma santa. E aí, pessoal, ela se tornou, no ano de 1920, a Santa Joana d'Arc. Até uns dias desses atrás, a Joana d'Arc, o dia que é reservado a ela como santidade, foi feriado lá na França. Feriado entre aspas, devido a essa pandemia. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Inclusive, existe um filme sobre ela, a história dela, e a Globo sempre passa na sessão da tarde. Bom, galerinha, já que a gente explicou a formação de Portugal, a formação da Espanha, a formação da Inglaterra e a formação da França, nós vamos agora pegar algumas questões do próprio material de vocês do Bernoulli para nós estarmos resolvendo. Então vamos lá aqui pegar algumas questões. Deixa eu tirar aqui, né?
e selecionar o outro slide onde está justamente localizado os exercícios de formação das monarquias nacionais. Vamos lá agora? Então, olha. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui esse exercício. Então, exercício da formação das monarquias nacionais. Deixa eu ampliar agora aqui. Opa! Opa! Pronto. Opa! Opa! De novo. Vamos ver se eu agora consigo, galerinha. Vamos ver se eu consigo agora. Oi. Opa. Agora, galerinha. E aí, vamos agora resolver algumas questões. Vamos lá, galerinha. Repare só. Eu escolhi essa questão aqui por ser ótima, excelente questão. Gravando, ó. Gravando, ó. Está bem gravando, tudo bonitinho, ó. Pois bem. E aí, galerinha, é o seguinte. Olha o que a questão da FUVEST ela traz. Questão 1 de aprendizagem, página 32. Abra aí seu livro. Após ter conseguido retirar da nobreza o poder político que ela detinha enquanto ordem, olha que perfeito, pessoal, olha que perfeito que a gente acabou de explicar na aula passada. Após ter conseguido retirar da nobreza o poder político que ela detinha enquanto ordem, os soberanos a atraíram para a corte. Então, olha, os soberanos a atraíram para a corte. Ou seja, o que é que aconteceu, pessoal? O que é que esse texto está dizendo? Que os reis derrubaram, destruíram os senhores feudais, que agora eu chamo de nobres, mas é esse próprio rei que destruiu que agora oferece a mão para esse nobre se levantar. E agora o nobre vai participar do reinado daquele rei. Por que, professor, o rei faz isso? Porque o rei aproveita que esse nobre tinha poderes, tinha tradição. E aí, pessoal, a partir de agora, os soberanos vão atrair para a corte e vão lhe dar funções políticas e diplomáticas. Então é o seguinte, esta frase, extraída da obra de Max Weber, Política como Vocação, refere-se ao processo que no Ocidente. Letra A. Destruiu a dominação social da nobreza, na passagem da Idade Moderna para a Contemporânea. Não, né, pessoal? Falso. É falso. Sabe por que é falso, galerinha? Porque, olha, destruir a dominação social da nobreza. Ok, mas esse tempo aqui está errado, olha. Lembre que a destruição dos senhores feudais foi justamente na passagem da Idade Média para a Moderna. Lembre-se disso. Estabeleceu a dominação social da nobreza. Dominação, tá de brincadeira esse item. Se justamente naquela época a nobreza ela foi destruída. Então a letra B está totalmente falsa, pessoal. Letra C. Fez da nobreza uma ordem privilegiada na passagem da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Tá de brincadeira aí, pessoal, essa letra C. Esse item C tá de brincadeira. É totalmente falso. Conservou o privilégios políticos da nobreza na passagem do antigo regime para a restauração. Não, pessoal, isso aqui tá de brincadeira. Totalmente falso. Não tem nada para aproveitar sobre ela. Conservou os privilégios políticos. Tá de brincadeira. E a letra E, pessoal, permitiu ao Estado dominar politicamente a nobreza. Perfeito, a nobreza está derrotada, a nobreza agora deve favores ao rei. O rei tem a nobreza agora nas suas mãos. Na passagem da Idade Média para a Moderna, perfeito justamente a transição entre o fim do feudalismo e o surgimento da Idade Moderna. Perfeito aí, a letra E, marque aí, galerinha, a letra E. Essa questão 2, aprendizagem, página 32. Aí tem bem assim, olha. O rei espanhol Alfonso X, o Sábio, na sua obra El Libro de Ajedrez, simula por meio de uma partida de xadrez os conflitos entre cristãos e mouros. Mouros, pessoal, é a mesma coisa de árabes, mouros. Tais conflitos devem ser entendidos no contexto. Esse conflito é o quê, pessoal? O que é isso aqui? O que esse textinho minúsculo trouxe? Trouxe justamente mostrando que os espanhóis vão fazer uma guerra para expulsar os árabes do seu território. A Guerra da Reconquista. Então, olha, esse contexto mostra a expansão muçulmana para o Oriente. Tá de brincadeira. A expulsão muçulmana para o Oriente foi lá no século VIII, a qual entrou em choque com os interesses portugueses e espanhóis naquela região. Portugueses e espanhóis, tá de brincadeira também, pessoal. Não tem nada para aproveitar da letra A. Nadica de nada. B. Das guerras púnicas, quando o Ocidente e o Oriente disputaram o controle do Mar Vermelho.
Pessoal, guerras púnicas foi na época do Império Romano. A letra B, totalmente falsa. C, das Cruzadas, quando cristãos, pela força, retomaram o Estreito de Gibraltar, que estava sob domínio mouro. Das heresias medievais. Pessoal, agora perfeito, a letra E, pessoal, da Guerra da Reconquista, que praticamente varreu das terras ibéricas a presença do elemento não cristão. Perfeita letra E, Guerra da Reconquista, varreu das terras ibéricas a presença do elemento não cristão. Quem é esse elemento não cristão? Os árabes. Perfeita letra E. Bom, galerinha, então, letra E, marque. E agora vamos para a questão 1 dos propostos, página 33. Aí tem bem assim, assinale a alternativa correta sobre a chamada Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. Letra A. O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos feudais em forças militares profissionalizadas e iniciou o lento processo de decadência da aristocracia feudal nos respectivos países. Deixa a letra A aí. Ele quer saber sobre a Guerra dos 100 Anos, direto. Já que essa questão é direto, cada item você tem que resolver, alunos, como verdadeiro ou falso. A guerra foi vencida pela Inglaterra. Falso, pessoal. Falso. Lembre que a Inglaterra perde essa guerra. A Inglaterra, apesar, pessoal, que numa guerra que durou 100 anos, não existe vencedores, né? Porque dos dois lados teve perdas humanas, dos dois lados teve perdas materiais, teve perdas econômicas. Falso, falso. É falso. É falso. Letra C. O confronto consolidou a transformação da Inglaterra na principal potência econômica do período moderno. Tá de brincadeira. A Inglaterra não se transformou na principal potência. A Inglaterra se tornou como principal potência no século XVIII, com a Revolução Industrial. Letra D. A consequência da guerra para os dois países foi a consolidação de estruturas sociais feudais. A consequência da guerra para os dois países foi a consolidação das estruturas feudais. A Guerra dos 100 Anos foi um dos fatores para acabar as estruturas feudais, alunos. Tá de brincadeira. A origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela França e a subsequente instalação de uma dinastia pró-França no trono inglês. Então, galerinha, a letra correta é a letra A perfeita. O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos feudais em forças militares. Isso aqui você poderia até ter dúvida, mas isso aqui tá perfeito. Iniciou o lento processo de decadência da aristocracia feudal nos respectivos países. Perfeito aí a letra A. Eu vou pedir aqui, ver se você consegue adivinhar os 7 erros dessa videoaula. Quais são os 7 erros? Alguém se ligou nos 7 erros? Alguém se ligou? Alguém se ligou? Os 7 erros é que Jurubebinha, ele parou a aula com a camisa rosa e quando voltou a gravar, voltou com a camisa azul. Você sabia desses 7 erros? Então, papito, o que importa é o restante da aula ter sido gravada. Um grande abraço para vocês. Se cuidem. High five.